Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do Adobe Fireworks CS5. E nessa aula vamos trabalhar com a ferramenta Texto. Então, nós temos aqui na opção Vetor, a ferramenta T, que é o texto. Eu posso ativar ela também pressionando a letra T no teclado. Aí eu posso vir na tela, clico e digito meu texto. Depois que eu digitei esse texto, eu clico na ferramenta Seleção, que é a ferramenta ponteiro, né? A seta preta aqui. Deixo o meu texto selecionado, esses pontos azuis indicam que ele está selecionado. E as propriedades ficam disponíveis aqui para o texto. Então, eu tenho aqui a opção de fonte, então posso escolher a fonte. O tamanho. Aqui tem a opção para negrito, dependendo da fonte, né? É normal, regular, então dependendo da fonte, eu tenho a opção ali. Aqui eu tenho o tamanho. Eu estou com o negrito ativado, essa fonte já é grossa, eu deixei o negrito, ela ficou mais ainda. Então, eu clico para tirar. Aí, eu tirei o negrito. Então, tenho aqui negrito, itálico e sublinhado. Clico uma vez, coloco. Clico outra vez, tiro. Quando ele está com esse fundo branquinho, quer dizer que ele não está ativado. Quando ele está todo cinza, quer dizer que ele está ativado. Eu estou usando aquela opção. O meu texto, ele está todo trincado. Dá a impressão, né, que ele está todo trincado. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dele aqui. Eu posso aumentar o tamanho arrastando essa barrinha deslizante, ou eu posso clicar aqui dentro e digitar o tamanho também, tanto faz. Então, como eu estava falando, ele está com as bordas todas trincadas, porque eu estou com a opção aqui sem suavização de borda. Quando é um texto que a fonte é bem pequena, fica legal esse sem suavização, mas quando é maior, não. Então, você tem a opção suavização suave, já melhora bastante. Suavização intensa, aí ele fica bem definido. E daí, suavização bem definida e sem suavização de borda. Então, tem essas opções para trabalhar com a suavização do texto, que seriam as bordas dele. Do lado aqui do tamanho, eu tenho a cor. Então, tenho a opção para escolher a cor do meu texto. Tenho todas as opções aqui de cores. Aqui do lado, eu tenho a opção de opacidade, que não é só para o texto, tenho para qualquer objeto, para deixar ele mais clarinho, né? Mais transparente ou menos. Então, a opção de transparência aqui. Seguindo aqui embaixo, eu tenho a opção, a distância entre as letras. Então, posso deslizar aqui também, para deixar mais longe uma letra da outra. Aqui eu tenho a opção para deslocar o texto. Como eu tenho uma linha só, ele deslocou o texto todo. Se eu tenho várias linhas, ele desloca a primeira linha. Embaixo eu tenho a escala, ele vai achatar o texto, ele muda a escala. Como está mudando aqui, como está mostrando aqui, ele vai fazer, ó. Então, ele deixa meio achatado, estica, né? Eu vou deixar no 100%, que é o padrão. Aqui eu tenho a distância entre as linhas, como eu tenho uma linha só, não vai fazer diferença. Também tem a opção aqui do espaço antes e depois do parágrafo, como eu tenho uma linha só, também não vai fazer diferença. Eu vou clicar 2 vezes aqui dentro, vou dar um Enter e vou digitar mais alguma coisa aqui. Volto para a ferramenta ponteiro. E agora, eu tenho a opção aqui que vai fazer a diferença daí. O espaçamento entre as linhas. O padrão é 100. Então, eu deixo aqui o padrão de 100. O espaçamento antes e depois do parágrafo que eu tenho aqui. Então, agora, como eu tenho mais linhas, ele deu diferença. Seguindo aqui, negrito, itálico e sublinhado. Aqui eu tenho a opção de vertical e horizontal, para mim deixar o meu texto na horizontal ou na vertical.
E também tenho aqui os alinhamentos, alinhado à esquerda, ao centro, à direita e justificado. Então, você escolhe qual é o alinhamento para o teu texto. Ainda tenho aqui a opção de contorno, que eu posso pôr um contorno no meu texto. Aqui na opção da cor, aí eu escolhi o contorno, agora eu posso escolher uma cor para o meu contorno. E ainda tenho aqui opções de traço. Aqui nas opções, eu posso mudar a cor, posso mudar o modelo. Então, lápis, aerógrafo, tem vários modelos aqui que eu posso trocar. E também o tamanho. Quero ele um pouquinho maior, então escolho aqui o tamanho do meu traçado. Então, clicando na opção de cor, quando você colocou uma cor, opções de traçado, você pode mudar a espessura e o modelo do traçado. Eu vou escolher aqui, onde está pixel forte, eu vou escolher pixel suave, para o contorno ficar bem definido também. Escolhendo aqui o pincel básico, eu tenho o redondo suave, para o contorno ficar mais suave ainda, para não ficar todo trincado, que nem antes estava mostrando ele mais trincadinho. Então, aqui, todas as opções de formatação do texto. Ainda eu tenho aqui a largura e a altura, que é o tamanho dele. Eu posso alterar o tamanho clicando aqui no dimensionar, eu posso alterar o tamanho, tá? Ou então, diretamente aqui no tamanho da fonte, que é melhor, que daí você não vai esticar ou achatar ele. A posição, onde você quer que ele fique, você pode arrastar ou você pode definir ali. Eu quero bem no cantinho, então 0 no X e no Y, ele fica bem lá no canto. Se eu arrastar, eu já estou trocando aqui a posição. Além dessa opção aqui de horizontal e vertical, que eu tenho aqui, eu tenho também a opção para virar, que nem um objeto aqui. Aí eu viro ele fica diferente, ó. Deixo ele em pé, aí posso voltar, e aqui também as opções para virar. Então, essas são algumas opções para você trabalhar com o texto. Sempre lembrando que para editar o texto, eu clico 2 vezes sobre ele, tá? Clico na seleção para selecionar e fazer as alterações. Quer outro texto? Clico no T, venho na tela e clico. Não precisa clicar e arrastar, é só clicar. Aí ele tá aqui na cor branca, então não apareceu, né? Vou trocar a cor, ele já vai aparecer. Ele fica na última formatação que eu escolhi, eu posso alterar aqui as formatações desse texto. Então, a ferramenta texto é uma das que nós vamos utilizar bastante, né? Porque você vai criar um layout, você vai querer pôr o nome, os botões vão ter que ter nome. Vamos utilizar bastante a ferramenta texto. Então, teste todas as opções de formatação. Depois eu vou mostrar alguns efeitos que nós temos aqui nos filtros, que podem ser aplicados nos textos também. Por essa aula é só. Um grande abraço e até a próxima!